Irmãos, abram a palavra de Deus lá em Ezequiel, profeta Ezequiel, um dos profetas maiores. Ezequiel era um homem dos seus 2 metros. Não, irmão, profeta maior é porque o livro era extenso mesmo, entre os profetas, né? O tema da palavra hoje é a primazia da palavra, é o tema. Primazia da palavra. Domingo passado nós ouvimos aqui com o Elber uma palavra maravilhosa sobre oração. Lá em Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. E o Elber nos ministrou aqui sobre oração, a primazia da oração. Eu gostei tanto do tema, e como eu ia falar sobre a palavra, eu cheguei a dizer, eu vou colocar a primazia da palavra. Fica uma espécie de série de mensagens, né? Não é uma série, porque uma série aí seria 1 mês, 2 meses, mas é uma minissérie, em 2 capítulos. Domingo passado e esse domingo a gente encerra a primazia da oração e agora a primazia da palavra, onde o Elber ministrou e Deus falou muito ao meu coração com relação à oração. A oração que ela não é só vertical, né? A oração que ela não só muda, não é apenas a nossa espiritualidade ou o nosso relacionamento com Deus, mas a oração que muda o nosso relacionamento com o próximo mesmo. A partir do momento que nós oramos e lembramos do próximo e começamos a orar por aquele próximo, e aquele próximo pode ser um irmão, pode ser um parente, um pai, um filho, mas pode ser pessoas que nós nunca vimos, mas que estão passando por problemas ou por momentos de muita dificuldade, né? Então nós vimos ali na oração que ela também é uma ferramenta de intercessão, de orar pelo seu próximo, de nos conectar ao próximo, né? Eu lembro de um livro que eu li, muito bom sobre oração, do Yancey, que é Oração para que serve? Acho que é o título do livro. E o Yancey, ele conta a história de uma família japonesa chamada Yakota, família, onde uma filha dessa família, ainda muito jovem, pré-adolescente, 8, 9 anos de idade, ela foi sequestrada pela Coreia do Norte. Isso era numa época de Guerra Fria, isso era muito comum naquela região da Ásia, onde eles sequestravam crianças japonesas, onde se fazia toda uma lavagem cerebral, e ela era reenviada ao Japão como espiã. E essa menina ela foi sequestrada com 8 anos de idade, vindo da escola. E cerca de 30 anos, 40 anos depois, e a sua mãe sempre a busca, sempre acreditando que ela estava viva, e um desse tempo, depois de 30, 40 anos depois, a mãe recebe uma visita de um oficial já da Marinha japonesa, e ela vai até um quartel militar, e lá, né, chega o ápice dessa história. O livro é todo contos de história sobre a oração, e ela se encontra com a filha depois de mais de 30 anos, a filha já mãe, casada, com 2 filhas, ela já avó, e aí esse encontro, né, esse é o ápice da história, e uma jornalista pergunta à filha o que levou a ela não a Coreia do Norte não exercer influência sobre ela e ela não participar desse programa de espionagem, né? O que é que fez com que ela não desse certo essa lavagem cerebral de tantas informações e de reuniões? E a resposta dela foi oração. O povo japonês é um povo que medita muito, né? O povo oriental em si, eles meditam muito. E foi a oração, né? A oração. E ela disse que ao final de toda aquela lavagem cerebral no dia, ela parava para orar. E ela orava pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, cada amigo que ela tinha na escola, pela rua, pela escola, e ela ia pela outra rua, ela orava pelo um abrigo, ela saía orando por tudo que ela lembrava na mente da cidade onde ela nasceu. E ela disse que aquilo diariamente fazia essa atividade de oração,
E aquilo ligava a ela quem ela era. Ligava a ela de quem ela era filha, da onde ela era, onde ela nasceu, da escola, dos amigos, a oração que liga pessoas. E tempos depois, e depois já de casada e esposa, ela vai se encontrar com a mãe porque ela lembra quem ela é, ela lembra da mãe e ela vai atrás da mãe, né? E o Yancey, ele usa essa história de uma forma maravilhosa para dizer que a oração tem disso, né? A oração, ela nos liga a nossa identidade, ela nos mostra quem somos, a quem pertencemos, né? Por que estamos aqui, qual é o nosso propósito aqui. Somos filhos, por isso oramos a um pai. E a oração, ela tem essa força de trazer para nós, como igreja, a nossa identidade. A nossa identidade. Nos move e nos mostra quem nós somos. Então a palavra foi maravilhosa domingo, sobre a oração e como nós devemos nos sujeitar à oração. Então hoje é sobre palavra, a primazia da palavra, a importância da palavra de Deus na vida da igreja. Vimos a importância da oração. E hoje nós vamos ver um pouco da importância da palavra de Deus sobre a nossa vida. A quem nós somos. Aquilo que nos consome por dentro. Aquilo que nos leva a viver algo diferente. Todos os dias a lutar contra nós mesmos. Para vivermos algo diferente. Os 3 primeiros capítulos aqui de Ezequiel, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos aqui um chamado de Ezequiel. Ezequiel, ele foi chamado em um tempo de exílio em Jerusalém, em Judá. Um período em que a Babilônia, das 2 investidas que a Babilônia fez sobre Jerusalém, na sua primeira investida sobre Jerusalém, a Babilônia invade Jerusalém, leva cativo Jerusalém. Em torno de 10 mil homens, os líderes, rei, os ofícios, os homens de trabalhos, de nobres ofícios, os nobres, os sacerdotes, os líderes que influenciam Jerusalém, são levados nessa primeira leva que a Babilônia faz, nessa primeira investida, e eles deixam lá em Jerusalém só a grande turba, o povão, que precisava de líderes, e aí, desnorteados e desorientados, seriam de fácil servidão à Babilônia. E Ezequiel, ele vai nessa primeira leva. Ezequiel é meio que contemporâneo de Jeremias. Mas Jeremias, ao contrário de Ezequiel, que vai, e aí Ezequiel, pertencente a toda a casta sacerdotal, e ao contrário de Ezequiel, que vai para a Babilônia, Jeremias, ele fica. Jeremias é deixado para trás pela Babilônia. Porque quando a Babilônia chega lá, Jeremias é tido meio como... O que se sabe de Jeremias é que era um louco, um velho louco que profetizava miséria em épocas que Jerusalém prosperava, que profetizava o juízo de Deus e tudo aquilo que vinha com o juízo de Deus, numa época que estava tudo bem em Jerusalém. Jeremias era como um louco, um profeta louco. As pessoas não davam muito valor, e eu acredito que isso fez com que o exército babilônico olhasse e disse: não, isso aqui não serve, isso aqui não é líder. Nós vamos levar os líderes de Jerusalém, e Ezequiel vai nessa leva para a Babilônia, e é nesse período e é nesse contexto de exílio que Deus chama Ezequiel. É nesse contexto de medo, de incertezas. Você imagine as incertezas, os traumas que Israel estava vivendo na Babilônia. Deus nos abandonou. Deus já não olha mais para nós. A mão de Deus já não está conosco. Nós já não somos mais o povo de Deus. Os deuses babilônicos parece que têm mais poder do que Deus, do que o nosso Deus.
ou então nós fomos abandonados por Deus. E é nesse período de incerteza desse relacionamento de Israel com Deus que Ezequiel é chamado por Deus. E é por isso que você tem, logo no capítulo 1 de Ezequiel, você tem um Ezequiel tendo grandes visões. Visões espetaculares do trono, da glória de Deus, de anjos, de animais, de anjos com rostos de animais, mas que parecem homens, com asas. Toda essa visão do capítulo 1 que você tem, Ezequiel vai descrevendo o que ele está vendo ali, do trono de Deus, da glória de Deus. Porque quando Deus chama Ezequiel, Deus primeiro tem que mostrar a Ezequiel quem ele é. Deus primeiro tem que encorajar o Ezequiel, para que o Ezequiel seja aquele que leva a palavra de Deus. Então Ezequiel, ele tem essa visão do trono, é Deus mostrando a Ezequiel: Ezequiel, eu continuo sendo Deus, eu governo, eu sou um Deus santo, eu tenho um controle de todas as coisas, eu sou Deus todo-poderoso, eu sou o soberano Deus. Olha um pouco a minha glória, veja um pouco do que me cerca no trono. E Ezequiel tem aquele impacto de visão que, se você for ler em casa, você vai ficar vendo seres, anjos, tendo esse impacto de visão do trono e da glória de Deus. Era Deus dizendo a Ezequiel e, ao mesmo tempo, encorajando Ezequiel que quem te chama, Ezequiel, não é o Deus sem controle, mas é o Deus que tem controle de todas as coisas. É o Deus soberano. Sou eu que estou te chamando, Ezequiel. Ele se impacta com essa visão. Então Ezequiel, ele é chamado a uma missão no meio de Israel, no tempo do exílio, no tempo do cativeiro, no tempo do desespero, no tempo das incertezas, do que seria. Deus abandonou, Deus não abandonou. O que faremos agora? Estamos em terra estranha. Isso aqui não é nosso. Isso não nos pertence. O que fazer agora? Abra Ezequiel capítulo 3 e vamos ler do 1 ao 3. Isso é Deus falando com Ezequiel. Ainda me disse: filho do homem, como que achares? Como este rolo? Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, traz assim à nossa mente a tua iluminação, Senhor, para termos um entendimento e compreendermos a tua palavra. Trabalhe em nosso coração, para que a tua palavra se fixe ao nosso coração e que se torne real tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, que se torne prático na nossa vida, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos, te pedimos. Amém. A gente está diante da experiência do exílio. A experiência do exílio ela é traumática e terrível. Estar exilado é basicamente estar onde você não quer estar. É basicamente isso. Vocês já tiveram uma experiência de estar num lugar onde tudo que você queria era não estar ali? E que você teve que estar, que você teve que passar por aquele momento, que você teve que passar por esse vale, por essa situação, por essa circunstância, mas que você não queria, mas que você teve que passar e você passou? Já teve essa experiência? Então, se você teve, você sabe um pouco mais ou menos o que Israel estava sentindo na Babilônia. O que esse povo estava passando na Babilônia. Está num lugar onde você não quer estar. Está num lugar onde a língua não é sua. Se fala lá, você não entende. Está num lugar onde a comida não é sua, não tem um gosto, não tem o seu tempero. Você está num lugar
onde as roupas não é o jeito que você se veste, onde a terra não é sua, onde a paisagem não lembra nada quem é você, onde os olhos mais te intimidam do que te convidam, onde as pessoas te olham e olham com olhos de julgar, de desprezo, de olhos de quem não te quer ali, que eu não quero você aqui, você está aqui, mas eu desprezo você. É esse tipo de olhar, é esse tipo de situação que Israel está passando lá na Babilônia. Lá na Babilônia. É nesse contexto que Ezequiel vive, e é nesse contexto que Ezequiel é chamado. O exílio, ele tem um lado ruim, um gosto ruim para se provar. Mas o exílio ele foi usado por Deus na vida de Israel. Ele foi um instrumento de restauração de Deus na vida de Israel. Israel estava acostumada com todo o seu sistema religioso, de rituais, de ritos, de festas, de dias, de locais, de vestimentas, de todo um ritual que engessava a ação de Deus, que engessava o quebrantamento diante de Deus, que mais trazia arrogância do que quebrantamento em Israel. Era esse sistema religioso que Israel se consumia. Então vem Deus e desnuda Israel com o exílio. Então vem Deus e diz a Israel: é o templo que é maior do que eu, é o templo que te faz arrogante, então tira o templo de vocês. Ah, mas é a terra que passa a ser mais do que eu. É a terra que eu dei a vocês, mas é a terra a qual vocês idolatram. É a terra que vocês se apegam. Então eu tiro a terra, te mando vocês para outra terra. É os dias, são as festas em que vocês têm e que vocês comemoram, e que é mais do que eu, mais do que a minha presença, vale muito mais do que a minha presença, então tiro as festas de vocês. E te mando para um local que não vai ter festa para vocês. Então Deus vai tirando tudo aquilo que é supérfluo de Israel e vai deixando Israel agora na Babilônia com aquilo que é essencial. Essencial. Vai deixando Israel com o tempo do exílio para refletir o quanto a vida de Israel era supérflua, enquanto a vida de Israel era vazia e sem sentido. Era uma vida sem propósito, vazia. Era uma vida que não mudava a vida de ninguém, não impactava a vida de ninguém. Era uma vida religiosa. E era uma vida que só se trabalhava, só se vivia para consumir o pão de cada dia, para bancar o luxo de cada dia. O propósito de trabalhar, o propósito de produzir na terra era apenas para bancar luxo. Uma vida vazia. Sem um propósito verdadeiro, sem um propósito que se conecte com o propósito de Deus aqui na terra. Então vem Deus, traz o exílio a Israel para tirar tudo que é supérfluo, para que Israel agora viva daquilo que é essencial, principal na vida dele. A palavra de Deus renasce em Israel no exílio. A palavra de Deus renasce em Israel, onde Israel agora não tem mais as grandes mansões, não tem mais os alimentos, os banquetes, mas o banquete para Israel agora é sua palavra. É a presença do próprio Deus, é a sua lei ali em Israel. Onde o povo agora não tem mais o que se apegar, então se apega com a lei. E renasce uma restauração em Israel em meio ao exílio. A palavra de Deus se tornou alimento
essencial para Israel. Essencial para Israel. Quando Deus fala, ele vem. Quando Deus fala, ele diz: Ezequiel, coma esse rolo. Faz com que a minha palavra entre em tuas entranhas, no teu coração. Que a minha palavra penetre lá dentro da sua vida. Sinta a minha palavra em você. Veja a transformação que a minha palavra traz em você, porque eu quero usar você no meio do meu povo. Mas para que você seja bênção no meio desse povo, para que você traga a minha mensagem, você tem que ter essa experiência com a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus, ela vira um alimento transformador. Onde a palavra de Deus é o poder de Deus gerando transformação na vida. Eu me lembro de uma passagem do pastor Marcelo Gualberto, que é diretor do MPC. Não sei quantos sabem aqui o que é o MPC, que é o Mocidade para Cristo. É um trabalho muito antigo aqui com jovens no Brasil todo. E o pastor Marcelo Gualberto, ele é o diretor, um dos fundadores do MPC, do Mocidade para Cristo. E eu me lembro de uma passagem, de uma palavra do pastor Marcelo Gualberto, onde ele fala de um dos congressos, uns acampamentos do MPC, e que tinha uma turma que era um verdadeiro caos dentro desse acampamento. Tinha um grupo de jovens que era o que botava medo. Aonde eles dormiam era um chamado de Pavilhão 9. Imagina aí. Era o Pavilhão 9. Na primeira noite que eles passam pente fino nas mochilas, nas bolsas, para ver o que é que tem e o que não tem, no Pavilhão 9 eles extraíram de lá 3 carteiras de cigarro e 2 litros de uísque. A turma foi para um acampamento espiritual. E a turma dava muito trabalho, né? Porque era crentes e descrentes, era um grande acampamento. E aí, no segundo dia do acampamento, a organização do acampamento botou o pastor Marcelo Gualberto na parede e fez: pastor, é o seguinte, ou você expulsa essa turma daqui do acampamento, ou a gente não tem mais como trabalhar. E aí veio do coração do pastor Marcelo esse ensino de que enquanto eu acreditar que o evangelho é o poder de Deus e muda a vida de uma pessoa, eu vou continuar com essa turma. Agora, se vocês não acreditam, então vamos parar tudo, porque isso aqui tudo é uma brincadeira. Mas o evangelho, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, é o poder de Deus, transformador, multiplicador. Então, enquanto o evangelho tiver a esperança, e quando se pregar o evangelho e falar do amor de Cristo, há esperança de mudança. E aí ele contando que ele lembrou desse fato, porque numa noite ele estava já cheio do ministério, naquelas noites em que você tem vontade de chutar tudo para o alto, porque ele disse que tantos anos trabalhando com jovens adolescentes e não viu uma mudança real no Brasil, tantas igrejas trabalhando com jovens adolescentes, mas não viu um impacto real na juventude. E ele já triste ali, querendo acabar com o MPC, e ele disse que de repente o telefone dele toca na casa dele, ele atende, e aí do outro lado um rapaz chamado André, que liga para ele. Diz: boa noite, pastor, aqui é o André. Ele disse: André da onde? Ele disse: por nome o senhor não vai me conhecer, mas eu acho que eu vou dizer uma coisa que o senhor vai lembrar. Eu sou daquela turma do Pavilhão 9. Aí ele fez: é inesquecível vocês. Ele fez: olha, eu quero agradecer por aquele acampamento, porque eu fui um dos que fui lá na frente no último dia e entreguei meu coração a Jesus. E eu me formei depois dali em medicina. E hoje eu faço parte de um grupo com o pastor Ronaldo Lindório e estou indo para a África servir ao Senhor. Mas tudo começou ali, pastor. E aí ele disse que é aquelas janelas que Deus abre, né? E que alimenta o coração e dá esperança e fortalecimento para continuar o ministério. Então o evangelho muda, a palavra de Deus muda e transforma. Independente de quem seja, mas a palavra de Deus muda. É essa palavra que tem poder. Porque quando Deus fala, o mundo se criou. Quando Deus fala, a lua surgiu. Diz a Bíblia. Quando Deus fala, o sol surgiu. Quando Deus fala, o homem e a mulher surgiram. Quando Deus fala, Maria engravidou. E teve Jesus. Quando Deus fala, Zacarias ficou mudo, por não acreditar.
Quando Deus fala, irmãos, a vida. Porque Deus é a própria vida. Quando Deus fala, Ele se dá. Ele se doa. Ele dá a sua própria vida. Ele muda e transforma a vida. Se Deus não fala com você, é porque você está morto. Se Deus não fala comigo, é porque eu estou morto. É o Deus da vida que fala conosco. Ele transforma. Ele traz aquilo que está morto, que não reage, e de repente reage e transforma em vida. Deus muda a nossa vida e transformou a nossa vida totalmente. E aí Ezequiel, no capítulo 2, no capítulo 1, Ezequiel, no capítulo 1, ele fala de tempo, de ano, de mês, de rei. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, provavelmente um local de oração de Israel, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel, ele nos orienta no espaço e no tempo. Ezequiel, ele mostra o ano dessa história. Em que rei aconteceu essa história? É porque a palavra de Deus, ela não fica só no metafísico, no subjetivo, no campo das ideias, das nuvens. A palavra de Deus é aquela que desce, que penetra a história do homem, que muda a história. A palavra de Deus é aquela real. Ela muda de forma real a história do homem, a história de uma nação. Ela muda de forma concreta. A palavra de Deus, ela encoraja aqueles que necessitam de coragem. Nos momentos em que estamos tímidos, ela nos dá força a falar, a se expressar, a se posicionar. A palavra de Deus é aquela que consola aqueles que necessitam de consolo. Aqueles que passam por lutas, por provações, por dificuldades, por circunstâncias que não queria passar, mas está passando. Mas é a palavra de Deus que fortalece, que consola. Ela é real. A palavra de Deus, ela dá vida ao que está morto. Jeremias, que profetiza de forma contemporânea com Ezequiel. Jeremias, ele vai falar a esses exilados que estão lá na Babilônia. Jeremias vai dizer a esses exilados que estavam ouvindo as vozes de falsos profetas, de que estavam se aproveitando da esperança de Israel, de voltar para a sua terra, e diziam esses falsos profetas: não, em 1 ano, 2 anos no máximo, Deus nos leva de volta. Isso é apenas passageiro, é rápido. E aí Jeremias diz assim: olha, não se enganem, vocês vão ficar na Babilônia, são 70 anos. Portanto, Deus manda vocês se casarem, terem filhos, construam casas, abençoem os babilônicos, orem pelos babilônicos, seja bênção no meio desse povo, prosperem, comercializem, negociem com eles e abençoem esse povo. Porque só depois de tudo isso, Deus diz que quando vocês me buscarem, e buscarem de todo o seu coração, aí eu levarei vocês de volta. Mas antes dessa busca, tem a vida para se viver. É a palavra que muda. Presta atenção, Israel. A minha palavra chega até você agora, vocês só têm a minha palavra. Então se transformem, anunciem ela aí no meio da Babilônia. Eu quero que esse povo me conheça como o único Deus. O Deus que criou os céus e a terra. Vai lá no meio desse povo, mas primeiro vocês precisam se transformar. Vocês precisam se restaurar comigo. Vocês precisam se relacionarem de uma forma abençoadora um com o outro. Vocês precisam ser bênção no meio da Babilônia. Deixa dessa religiosidade de querer viver o seu mundinho e olha os outros e abençoe os outros. É para isso que eu trouxe vocês à Babilônia, para abençoar a Babilônia, para prosperarem no meio da Babilônia, para que a Babilônia me conheça que há um só Deus. E ela conheça isso.
Nós não fomos chamados para ficar apenas de domingo a domingo nos espremendo aqui, mas nós somos chamados para lá fora, para abençoar lá fora, para restaurar lá fora, porque lá fora há um povo que precisa conhecer que nós somos um povo que seguimos a Jesus e que só há esperança em Jesus e só há vida em Jesus Cristo. Mas para isso, nós precisamos nos mudar, nos restaurar. Para isso, nós precisamos nos enchermos da palavra de Deus, que ela transforma, que ela muda, que ela gera vida. Aonde está morto, as áreas que estão mortas da nossa vida, ela vai gerando vida, é como um rio que vai passando e vai gerando vida onde vai passando. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas para que eu e você, a gente responda positivamente à palavra de Deus, para que a gente gere uma transformação real nas nossas vidas, é preciso de algo fundamental, que é isso que nos faz igreja. É preciso do Espírito Santo de Deus. É preciso dessa interação. Palavra e Espírito Santo. Esse encontro que muda, que transforma, que nos leva a viver realidades diferentes. Ezequiel capítulo 2, o Senhor diz assim: esta voz me disse Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Então entrou em mim o quê? Entrou em mim o Espírito. Quando falava comigo, e aí o Espírito me pôs de quê? Ele me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Como Deus dissesse a Ezequiel assim: profeta, você não vai conseguir. Se você depender só das suas forças, do seu querer, não vai. Mas não vai dar certo mesmo isso. Essa coisa de independência com Deus, essa coisa de viver uma vida independente de Deus, olha, isso não dá certo. Então, Ezequiel, eu vou entrar em você. Eu vou habitar em você. Você vai experimentar uma mudança como você nunca experimentou na sua vida. Eu vou entrar em você. E aí você vai comer a minha palavra. E a minha palavra vai fazer uma diferença na sua vida que você nem imagina. Então, Ezequiel, com essa experiência, você vai falar ao povo. Você vai ter autoridade para falar. Não temas, Ezequiel, não temas, porque agora eu estou contigo. Eu vou com você. Irmãos, nós vivemos a realidade da igreja, né? É o parênteses da igreja. A igreja é esse grande parênteses que Deus abriu no seu projeto. Nós somos um povo que aí no Antigo Testamento o Espírito Santo não era permanente. Ele vinha e cumpria uma missão. Mas nós temos um privilégio, irmãos. Nós somos o povo que temos o Espírito Santo permanente em nós. Nós somos o povo que é o povo do Deus conosco. É o Deus que anda com nós. É o Deus que está conosco. É o Deus que, aonde a gente vai, está lá. Ele está agindo aqui, agindo dentro de nós, dentro do nosso coração. Está aqui. Ele é o selo, é o que nos identifica como igreja. Nós somos igreja do Senhor, por quê? Porque eu tenho um selo, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. E quando esse Espírito Santo de Deus ele entra em contato com a palavra do próprio Deus, esse encontro transformador gera vida, gera mudança, gera algo concreto, como um projeto que a Igreja Batista Zona Sul apoia, como o projeto Ela, da missionária Mídia. Um projeto em que a palavra de Deus diz: amem os pecadores, porque vocês são pecadores. Vocês têm a experiência da graça. Então, quem tem mais autoridade de amar o pecador do que a igreja? Pois somos igreja, nós que carregamos a experiência da graça, então nós que temos autoridade para lá fora dizer: devemos amar o pecador. E aí vem um projeto Ela, que vai se encontrar com prostitutas e travestis, nas ruas, nas esquinas, para abraçar e para dizer àquelas meninas que, olha, existe esperança para vocês em Cristo Jesus. Mas deixa eu primeiro cuidar dos seus traumas, deixa eu primeiro amar vocês. E enquanto eu vou te amando, enquanto eu vou te cuidando, você vai identificando Jesus que está em mim. Você vai se relacionando com Deus que habita em mim e que muda e que transforma a vida.
É a palavra de Deus se concretizando numa realidade. É quando eu me reconheço dos meus pecados, dos meus defeitos, das minhas mazelas, e mesmo com a arrogância de homem, às vezes na casa, mas eu olho para minha esposa e digo, me perdoe, porque eu errei isso, e eu vou procurar melhorar nessas áreas, mas eu errei. Você me perdoa? De reconhecer o erro. É quando a palavra de Deus diz que o homem deve tratar a sua esposa como a própria igreja, uma noiva de Cristo, uma própria igreja. E aí eu tenho todo cuidado com a minha esposa. É a palavra de Deus se concretizando. É a palavra que sai desse campo de ideias, dessa subjetividade de palavra e se torna real, concreto. E isso faz do cristianismo não apenas uma mera filosofia, mas faz do cristianismo um caminho para a eternidade com Deus. Para vivermos uma eternidade com Deus. Para vivermos uma realidade com Deus. É quando os céus descem à terra. A igreja, ela vive essa realidade. Ela faz com que as pessoas aqui na terra experimentem, nem que seja por pouquinho, mas elas experimentam um pouco do que é o céu aqui na terra. Elas entram em contato. É essa palavra. A palavra que é sagrada, a palavra que é do próprio Deus. E que precisamos do Espírito Santo de Deus para sermos ministros e sermos ministrados por essa palavra. Às vezes a gente se torna muito mecânico no que faz. Viramos profissionais da fé. Engessamos a ação de Deus. Precisamos nos quebrantar diante do Espírito Santo de Deus. De ouvir essa palavra. Dessa palavra que se torna, não está aqui meramente para ser estudada, mas para ser comida. Para comermos a palavra que vira não apenas um livro de conhecimento, mas um alimento, algo essencial para a vida, como a comida é essencial para a nossa vida física, e é por isso que estamos aqui hoje de pé. A palavra, ela passa a ser essencial para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com Deus, para o meu relacionamento com meu irmão, para o meu relacionamento com as pessoas lá fora. Ela é a comida, como diz Ezequiel que comeu, ela é a comida, como o próprio Jeremias também foi mandado por Deus, coma Jeremias esse rolo. Ela é comida como João lá em Apocalipse também comeu o rolo. Ela é comida quando Paulo a trata como um leite, como comida sólida que vocês precisam comer. Ela é comida, ela é essencial. Não existe vida cristã, relacionamento com Deus, distante da palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, é uma porta, é algo que está aberto, é algo que nos identifica com Deus. Que contradição de termos é eu dizer, eu amo Deus, mas eu não quero nada com a palavra de Deus. Eu amo Deus, mas eu não quero ouvir Deus falar comigo. Porque é através dessa palavra que Deus fala para mim e para você, meu. E me desculpe, eu não quero estar magoando ninguém. Mas se alimentar dessa palavra de domingo a domingo é uma vida raquítica, espiritualmente falando. É muito pouco. Eu não consigo passar 8 dias sem comer. Eu me enfraqueço. Provavelmente vou para um hospital tomar soro. Mas quantas pessoas às vezes estão aí nas UTIs espirituais, tomando seu soro de semana a semana, porque o único dia que elas têm a oportunidade de ouvir Deus é o domingo. Enquanto outros estão ouvindo Deus na segunda. Deus está ministrando na segunda o coração. Na terça é dia de ministração de Deus. Na quarta, lá está Deus ministrando, falando. Na quinta, na sexta. E você identifica logo as diferenças. O comportamento vai mudando.
A forma de se relacionar vai mudando. A forma de enxergar vai mudando. A visão, a perspectiva de terra, de mundo, de eternidade, tudo muda. Porque está em contato constante com Deus e ouvindo e sendo ministrado. As máscaras vão caindo, a hipocrisia vai se diminuindo e tudo vai se transformando na vida do homem que começa a esse desafio de se alimentar da palavra diariamente. A palavra que não é simplesmente verbal. Lá em João, capítulo 1, do verso 1 ao 6, o apóstolo João disse que a palavra e o verbo se fez o quê? O verbo se fez carne. Essa palavra, ela entrou na história, se fez carne, habitou entre nós, andou. Existiram homens privilegiados, os nossos primeiros irmãos na fé. Esses homens puderam tocar na palavra, olhar olho no olho com a palavra, andar. A palavra, ministrando a própria palavra, serem ensinados. Essa palavra que amou os desfavorecidos. Essa palavra que curou os necessitados de cura. Essa palavra que trouxe à sociedade aqueles que estavam fora da sociedade. Que mudou a realidade de vida. Como diz o autor de Hebreus, antigamente, Deus falava por meio dos profetas, por muitos outros meios, mas agora, no tempo das Escrituras do Novo Testamento, Deus fala pelo seu Filho Jesus, por meio do seu Filho. E quando entramos em contato com essa palavra, e como lemos os Evangelhos, entramos em contato com o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho, os ensinos desse Rabi que mudou a história. Filho de Deus, o próprio Deus. Qual foi a última vez que você sentou para ouvir Jesus falar com você? Qual foi a última vez que você abriu essa palavra? Qual foi a última vez que você meditou nela? Que você leu a palavra e se relacionando com ela? Que você lê lá 2, 3 versículos, 4 versículos, de repente você para dizer, é isso mesmo, Deus? É isso que você quer ministrar ao meu coração? É isso que você está pedindo? Eu estou entendendo bem, Senhor. Peraí, deixa eu parar um pouco para entender o que é que o Senhor quer falar comigo aqui. E aí, de repente, você entende, e ali algumas máscaras, algumas coisas vão embora, ou lutas dentro de você, para mudança. E aí você volta a ler de novo, e é aquele tempo gostoso que você tem com Deus. De você e a palavra, de você ler e Deus te falar, e Deus vai falando ao seu coração. Em Gênesis, lá no Jardim do Éden, quando Deus visitava, veja só que privilégio tinha esse casal, Adão e Eva. Ao final da tarde, Deus visitava o casal. Ia bater um papo. Ia conversar com Adão e Eva. Ia saber como é que estavam as coisas. E eu fico imaginando, nesse chá da tarde, a empolgação de Adão de falar das novidades. Poxa, Deus, eu fiz isso aqui, eu lavrei o campo, olha, as colheitas estão boas, a mulher é maravilhosa, olha aquele animal, eu pus nome nele hoje eu já botei nome nele, ele se chama a vaca, ele se chama, e ele vai dizendo, e Deus ouvindo aquilo, lógico, Deus já sabia de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, mas Deus ficava ali, toda tarde ia ali, sabe, ouvir. Eu fico imaginando Deus se alegrando com aquela alegria dele, da sua criação, de como eles viviam, de como eles tratavam a terra, de como eles adoravam o Senhor enquanto viviam. Mas aí veio o pecado, e acabou tudo isso, não foi? Mas aí Deus, não você, não eu, mas Deus, Ele restaurou o chá da tarde, irmãos. Jesus Cristo veio para restaurar esse encontro. E agora eu e você, nós temos agora livre acesso.
E agora eu e você, nós podemos restaurar o chá da tarde, esse encontro que Adão e Eva tinham com Deus, agora eu e você podemos ter. Naquele momento em que abrimos a palavra do Senhor. Momento em que nos deleitamos com a preciosidade da palavra de Deus. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Com essa oportunidade que Deus tem nos dado. É como se Deus dissesse, olha, eu tenho saudade dos tempos de Adão, então agora eu me restauro, e eu estou aqui, ó, fala comigo, abre a minha palavra, vamos conversar, me conhece mais um pouco, veja a minha alegria, veja o que eu faço por vocês, veja o fim de vocês, veja como eu tenho preparado tudo para vocês, veja como vocês têm que se comportar, qual é o meu propósito, a minha missão aí, me conhece. O mundo chama de louco aquele que joga dinheiro fora, aquele que joga ouro fora, é um louco. É interessante, porque Deus e Jesus chama de louco aquele que joga o relacionamento dele fora. É insensato. Esse só pensa em juntar as coisas aí na terra. Isso é loucura, gente. Porque tudo isso aqui, por mais que você junte, vai acabar. E nós vamos viver uma outra realidade. O que é que você tem juntado? Como é que você tem se relacionado com essa palavra, irmãos? Como é que tem sido o seu tempo de palavra? De entrega à palavra? Você tem sido zero? Está zero na palavra? Pois vamos começar hoje. Eu quero convidar você a orar. Nesse momento nós vamos orar. E se você está zero com palavra, com relacionamento com Deus, restaura agora esse momento, irmãos. Confessa o teu pecado, agora é você e Deus. Não é mais ninguém, é você e Deus. Confessa o teu pecado. Confessa o tempo que você teve distante de Deus. Confessa o tempo que você foi insensível a Deus. Arrependa-se e volta para a palavra de Deus. Faz dessa palavra a sua essência. Torne essa palavra alimento em que você precisa comer para poder viver. Vamos orar? Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, Senhor, te pedir a tua misericórdia, o teu perdão, pelo tempo que nós passamos insensíveis à presença da tua palavra junto a nós, Senhor. Pelo tempo que perdemos. Por muitas vezes, Senhor, nos perdoa, Pai. Por muitas vezes, mesmo diante de um Deus ávido, de um Deus que quer falar conosco, que quer se expressar através da tua palavra nas nossas vidas, mas mesmo assim, muitas vezes dizemos ao Senhor que nossas agendas estão lotadas, que nós não temos tempo, ficamos arrumando desculpas, Senhor, esfarrapadas, para não lermos a tua palavra, para não ouvirmos mais a tua voz. Queremos construir um muro entre as nossas vidas. Mas, Pai, eu te peço por tua misericórdia. Eu te peço pelo teu perdão. E eu te peço, Senhor, que tu venhas e quebra esse muro, Senhor. E usa o Espírito Santo que está em nós, habitando em nossas vidas. E nos leva a uma experiência nova com a tua palavra, Senhor. Muda, transforma, restaura. Quebra as máscaras, Pai amado, que muitas vezes nós carregamos. Quebra a nossa hipocrisia e arrogância, para que possamos ser bênção na vida das pessoas lá fora. É em teu nome, Jesus. Queremos te pedir que, como Ezequiel, que como o Senhor pediu a Ezequiel, que ele deixasse a tua palavra entrar nas entranhas dele. Assim te pedimos, Senhor, que a tua palavra entre em nossas entranhas, para nunca mais sair.
É em Teu nome, Jesus. É em Teu nome que nós te pedimos a Tua bênção. Abençoa cada casa aqui, a cada família aqui representada. Enche a casa, o lar da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Que essa semana venha a ser essa semana de desafio, de voltarmos à Tua palavra, de voltarmos a viver com ela como essência em nossas vidas. E desafio de sermos bênção na vida de muitos, de compartilharmos com alegria aquilo que o Senhor tem nos falado e ministrado diariamente, Senhor. Abençoa a Tua igreja. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém.